O capa está associado à água, geralmente rios, lagoas ou pântanos. É um dos mais famosos de todos os yokai do Japão. Diferentes lendas e crenças são distribuídas por todo o país, mas de um modo geral, o capa é considerado escamoso ou viscoso, de cor esverdeada, com pés e mãos palmados e uma carapaça nas costas. Às vezes se assemelha a um macaco, às vezes um sapo gigante ou tartaruga. É do tamanho de uma criança pequena, mas com uma força desproporcional. Um recuo côncavo ou pires no topo da cabeça do capa contém água. Se essa água é derramada, a criatura perde sua super força. Os capas são travessos e às vezes mortais, notórios por puxar cavalos e gado para a água. Eles também são conhecidos por afogar crianças pequenas e extrair seus órgãos internos através do ânus. Grotesco, eu sei. Apesar dessas tendências assassinas, o capa pode ser brincalhão e extremamente honesto. Eles gostam especialmente de luta de sumô e gostam de desafiar os transeuntes para uma partida. Uma tática para derrotar um capa no sumô é simplesmente se curvar de antemão. Quando o capa se curva em resposta, derrama seu líquido da super força que fica no pires em sua cabeça. O capa é, ao mesmo tempo, um monstro demoníaco perigoso, uma razão para alertar as crianças sobre nadar em um rio ou lago, e também um divertido, embora repugnante, duende da água. Embora a tradição chinesa certamente tenha influenciado seu desenvolvimento, e existam criaturas aquáticas comparáveis em outros lugares do folclore mundial, o capa é considerado uma criação distintamente japonesa. Os capa gostam de certos alimentos, incluindo melão, berinjela e principalmente pepino. Em muitos lugares as crianças foram avisadas para não nadar depois de comer pepino, porque poderiam ser atacadas por um capa. Em algumas comunidades, é tradição deixar pepinos em santuários ou na água como oferendas para apaziguar o capa residente. De fato, no Japão e em grande parte do mundo, os rolos de sushi feitos com pepinos são chamados de kapamaki, nomeado pelo amor do capa por esse vegetal de verão. Inúmeros rituais e festivais locais, particularmente em comunidades agrícolas que dependem da água para irrigação, celebram o capa como deidades da água, Suijin. Quando tratado adequadamente, o capa local garante água suficiente para irrigação. Se negligenciado ou tratado com desdém, causará seca ou inundação. O capa, portanto, pode ser considerado simultaneamente uma divindade e um demônio, dependendo da perspectiva dos seres humanos com os quais está em contato. Literalmente significando rio, kawa, e criança, warabi, o nome capa parece descrever perfeitamente o que esta pequena besta é: um filho do rio. Mas capa é, na verdade, apenas uma das muitas palavras variantes para a criatura, cuja ampla distribuição em todo o Japão se reflete em seus muitos tipos locais. Existem mais de 100 variações regionais. Os estudiosos tentaram classificar os vários nomes ou tipos de capa encontrados em todo o Japão, organizando-os em linhagens. Ishikawa Junichiro, por exemplo, mapeou nomes de acordo com suas possíveis derivações. Alguns refletem a semelhança física da criatura com uma criança, por exemplo, Kawapa, Kawaku e Kawataro. Outros refletem a semelhança com um macaco, por exemplo, Enko. Uma tartaruga, por exemplo, Dangami. Ou uma lontra, por exemplo, Kawaso. Outros nomes ainda indicam o comportamento do capa, por exemplo, Komahiki ou puxador de cavalos. A palavra capa em si era originalmente um termo regional usado no leste do Japão, da área de Kanto a Tohoku, mas agora se tornou o rótulo genérico da criatura, comumente usado em trabalhos acadêmicos e na cultura popular. A onipresença do rótulo levanta a questão de quanto o nome determina a natureza da coisa. Na pequena comunidade de Teuchi, na província de Kagoshima,
Os moradores contam que quando crianças eles foram avisados sobre uma terrível criatura aquática chamada Gamishiro. Quando solicitados para descrevê-los, muitos dizem que o Gamishiro era exatamente como um kappa. Muito provavelmente, quando eram crianças, eles nunca ouviram a palavra kappa. Somente depois que se tornaram mais velhos e ouviram descrições do kappa de outros lugares, eles anexaram esse rótulo à sua própria criatura aquática local. E, com o rótulo, eles também importaram algumas das características particulares do kappa. Da mesma forma, o folclorista Ito Hyorei observa que há vários anos, quando ele deu uma aula sobre cultura japonesa em uma universidade em Taiwan, ele pediu aos seus alunos que desenhassem Oni, Tengu e Kappa. Desses três, eram as imagens Kappa que eram mais parecidas entre si. Uma pequena criatura fofa, uma cabeça, com cabelos ao redor de um píris, um bico, mãos e pés com membranas e uma concha nas costas. Como Ito aponta, é assim que uma pessoa japonesa provavelmente vai ilustrar um kappa. Em outras palavras, não apenas o kappa, nome e imagem, tornou-se unificado ou genérico no Japão, mas também, através da mídia de massa e outros meios, foi transmitido para o exterior. Se considerarmos o kappa como um rótulo genérico para toda uma gama de criaturas aquáticas, poderemos rastrear sua primeira aparição documentada no Nihon Shoki, no qual é explicado que no ano de 379, uma criatura aquática semelhante a uma cobra, chamada Mitsushi, estava matando viajantes próximos a um rio em particular. O diretor do distrito, um homem de temperamento feroz e de grande força corporal, estava de pé na margem do rio e jogou na água 3 cabaças inteiras, dizendo: Tu estás continuamente arrotando veneno e, portanto, atormentando viajantes. Eu te mato, cobra. Se você puder afundar essas cabaças, então eu irei embora, mas se você não puder afundá-las, eu cortarei seu corpo. No final, o Mitsushi falha em seus esforços para afundar as cabaças e é devidamente despachado pelo diretor. Se a cobra d'água ou o espírito retratado nesse período inicial pode ser considerado um kappa, ou talvez um pré-kappa, é algo incerto, pois foi somente no período Edo que a criatura se tornou uma grande presença yokai. Foi quando o kappa começou a aparecer em muitas lendas locais como protagonista de numerosos textos ilustrados populares, e como foco de estudos acadêmicos e protozoológicos. A primeira imagem produzida em massa conhecida aparece nos 3 reinos, sob o rótulo Kawataro, acompanhada da seguinte descrição: do tamanho de uma criança de 10 anos, o Kawataro se levanta, caminha nu e fala com uma voz humana. Seu cabelo é curto e esparso, o topo da cabeça é côncavo e pode conter uma porção de água. Os Kawataro geralmente vivem na água, mas à luz do final da tarde, muitos emergem na área próxima ao rio e roubam melões, berinjelas e coisas dos campos. Por natureza, o Kawataro gosta de sumô. Quando vê uma pessoa, ela o convida para lutar. Se houver água em sua cabeça, o Kawataro possui várias vezes a força de um guerreiro. Os Kawataro tendem a puxar cavalos e gado para a água e sugar sangue de suas nádegas. As pessoas que atravessam rios devem ter muito cuidado. Os kappa também estavam entre os primeiros yokai ilustrados no Gazu Hyakyagyo, de Toriyama Sekien, onde o rótulo diz simplesmente kappa, também chamado Kawataro. Junto com esses tratamentos enciclopédicos, o kappa apareceu como protagonista no Kibyoushi e em outras obras literárias gráficas.
Por meio desses formatos baratos e amplamente divulgados, a imagem do Kappa tornou-se relativamente padronizada e essa versão urbana produzida em massa influenciou as versões rurais localizadas. Os estudiosos descobriram imagens do Kappa para diferentes regiões, dividindo amplamente o país entre leste e oeste. O yokai anfíbio portador de conchas era geralmente encontrado no leste do Japão, da região de Kanto, Edo, a Tohoku. No oeste do Japão, de Kansai a partes de Shinkoku e Kyushu. Ali a criatura era chamada de Kawataro, ou alguma variação deste nome. Era peluda, andava ereta e se parecia com um macaco. Não é por acaso, por exemplo, que o Kawataro, nos Três Reinos, citado anteriormente, se parece muito com um macaco. O autor, Terajima Ryoan, era de Osaka, no oeste do país. Da mesma forma, um texto de 1754, chamado Nihon Sankai Meibutsuzui, mostra um grupo de Kawataro do Bungo, atual prefeitura de Oita, em Kyushu, andando na vertical e brincando perto de um rio. O texto o descreve como do tamanho de crianças de 5 anos e com cabelos espalhados por todo o corpo. Em 1776, quando Toriyama Sekien criou uma imagem chamada Kappa, também chamada Kawataro, ele ordenou, e talvez conscientemente, o nome e a imagem do Kawataro ocidental sob o nome e a imagem do Kappa oriental. Nos anos seguintes, e certamente no final do século XIX e no início do século XX, essa versão geralmente anfíbia e viscosa da criatura, chamada pelo nome Kappa, se tornaria o yokai que conhecemos hoje. Tendo em mente esse histórico complexo de variantes regionais e interação criativa, podemos identificar uma série de características Kappa amplamente conhecidas. Como mencionado anteriormente, os Kappa gostam, por exemplo, de pepinos. Por outro lado, eles são repelidos por certos materiais, como o ferro, uma aversão comum a muitos espíritos da água em todo o mundo. Sua incapacidade de lidar com cabaças, como demonstrado na passagem de Nihon Shoki citada anteriormente, persiste mesmo em uma narrativa folclórica muito mais conhecida, o Kappa Mokoiri, noivado Kappa. Um fazendeiro se oferece para dar a sua filha a qualquer um que possa irrigar seus campos com sucesso. Ele assumiu que um ser humano faria isso, é claro, mas foi o Kappa local que eventualmente executou a tarefa e recebeu a mão da filha. A noiva em potencial, compreensivelmente, não estava interessada no relacionamento e desafiou o Kappa a afundar algumas cabaças no rio. Incapaz de completar essa tarefa impossível, o Kappa se esgota, abandonando o casamento. Então, particularmente na parte norte do Japão, os Kappa eram conhecidos por puxar cavalos para a água. Em algumas regiões, eles são chamados komahiki, ou puxador de cavalos. Essa tendência desagradável de afogar cavalos, e às vezes gado, é curiosa pelo fato de que, na maioria dessas narrativas, o Kappa acaba falhando. Sua tentativa dá errado, e o Kappa perde o braço ou acaba sendo puxado pelo cavalo assustado até o estábulo. Nesta condição, o Kappa se torna receptivo à negociação com os humanos, e muitas vezes, para recuperar sua liberdade ou também recuperar o braço pode ser recolocado dentro de um certo número de dias. Ele consegue regenerar o braço, se ele não demorar muito. Ele promete, por exemplo, parar de assediar os transeuntes, ou ajudar no trabalho no campo, ou ainda ensinar os seus captores sobre remédios e técnicas secretas para fixar os ossos. Essa última característica, o conhecimento Kappa da medicina, é um motivo encontrado em todo o Japão. Em alguns casos, a negociação de um ancestral com um Kappa em cativeiro é apontada como a origem da linhagem de uma família de médicos. Uma lenda da província de Ehime reflete não apenas esse conhecimento médico secreto, mas também
outro hábito desagradável do kappa, neste caso chamado de enko. Há muito tempo, a empregada da casa de um médico foi ao banheiro à noite e saiu correndo de lá ao sentir uma mão peluda, talvez de um humano, talvez de um macaco, ela não sabia do que acariciou sua bunda. Ela ficou assustada e contou sua experiência ao médico. Ao ouvir isso, o médico pegou uma espada e exclamou: "Eu vou dominar essa coisa", e entrou na casinha do banheiro. Quando uma mão se estendeu, o médico a agarrou e cortou com a espada. Então, ele levou a mão para dentro e a colocou em sua sala de exames. Na noite seguinte, houve uma batida na porta da frente. Supondo que fosse um paciente, o médico saiu e descobriu que era o enko, cujo braço ele cortara no dia anterior. "Doutor", disse o enko, "por favor, devolva meu braço. Se eu não aplicar remédio e recolocá-lo rapidamente, eu irei perdê-lo. Não farei mais nada de ruim." Desculpou-se. "Então, por favor, devolva meu braço." Quando o médico a recusou, o enko assinou uma promessa prometendo ensinar-lhe conhecimentos secretos e como fazer um remédio para reparar ossos, e assim o médico devolveu o braço. Depois disso, disse, o médico prosperou como especialista na fixação de ossos. O interesse do kappa em acariciar nádegas humanas está ligado a outra característica mais desonesta, a saber, seu desejo por um órgão chamado shirikodama. O shirikodama é caracterizado como uma bola posicionada na abertura do ânus. Se seu shirikodama for arrebatado por um kappa, você morrerá. Naturalmente, biologicamente falando, não existe esse órgão, mas uma explicação para a crença é que os corpos das vítimas afogadas têm um ânus aberto, como se algo tivesse sido removido. Em alguns casos, disse, o objetivo do kappa não é o próprio shirikodama, mas os órgãos internos além dele. Apesar de seu comportamento potencialmente desonesto e repugnante, os kappa floresceram no Japão moderno. Eles foram gradualmente limpos, domesticados e protegidos, e costumam ser usados em campanhas publicitárias em todo o país e na promoção do turismo local. Esse processo de domesticação certamente começou com a aparição cômica do kappa em Kibyoushi e outros formatos no Edo período. No século XX, a criatura fez uma aparição literária particularmente famosa, como protagonista do pequeno romance de Akutagawa Ryonosuke, chamado Kappa, de 1927, uma sátira social narrada por um humano que viaja para uma terra de kappa. Em sua representação de personagens kappa, com suas semelhanças e diferenças com os seres humanos, o autor critica pungentemente certos aspectos da sociedade japonesa moderna. Akutagawa já era bem conhecido quando escreveu Kappa. Seu suicídio logo em seguida chamou a atenção para o conteúdo satírico e os personagens kappa de seu romance final. A aparência do kappa também se desenvolveu ao longo do século XX. O artista Ogawa Usen, 1868 a 1938, por exemplo, era famoso por suas representações de kappa brincando alegremente. Como no romance de Akutagawa, o kappa se tornou um substituto para os humanos. Isso também fica claro no mangá popular de Shimizu Kon, 1912 a 1974, cujo kappa Tengoku, Paraíso dos Kappa, completo com kappa feminino, raro no folclore, e kappa assalariado, inexistente no folclore, ganhou circulação nacional na Asahi Weekly, de 1953. Kojima Ko, 1928, também ilustrou uma kappa feminina nua, com mamilos rosados e cílios grossos, semelhantes aos humanos, exceto pelas conchas estampadas e pelos delicados discos azuis empoleirados em suas cabeças.
Imagens de ambos os artistas foram usadas em campanhas publicitárias. Na década de 1960, Mizuki Shigeru publicou um mangá serializado intitulado Sanpei de Kappa. O papel do Kappa como ícone nacional e como metáfora para o consumidor japonês também pode ser visto em seu uso como mascote do cartão DC, uma espécie de cartão de crédito. Nesse caso, o Kappa é combinado com outro yokai popular, o Tanuki. O poder comercial do Kappa também é reconhecido em nível local. Nas décadas de 1970 e 1980, quando muitas pessoas estavam se mudando para as cidades, as comunidades rurais de todo o Japão começaram a desenvolver uma tradição Kappa local para projetos de revitalização de aldeias. Ao celebrar a associação do Kappa com a agricultura em um estilo de vida rural que desapareceu rapidamente, as comunidades se autodenominavam nostalgicamente como cidades nativas tradicionais, atraindo turistas e vendendo produtos com base nessas imagens. Da mesma forma, essa criatura viscosa que antes aterrorizava pessoas e animais que se aventuravam perto da água, agora se tornou um símbolo da natureza intocada. Você pode encontrar imagens Kappa fofas postadas perto de rios, implorando as pessoas para não poluírem o meio ambiente. Em outras palavras, um yokai que costumava representar a violência e imprevisibilidade do mundo natural, e especialmente da água, agora literalmente se tornou um garoto propaganda pelo esforço de parar o sacrifício da natureza. Mesmo que o Kappa sirva a propósitos diferentes, no nível local, eles continuam aparecendo nacionalmente e internacionalmente na mídia popular, especialmente no cinema. O mangá de Mizuki Shigeru, Sanpei de Kappa, da década de 1960, retornou como uma série animada nos anos 90. O início do século XXI já testemunhou vários filmes relacionados ao Kappa, como o Yokai Daisensou, do diretor Takashi Miike, de 2005. Desde o Kappa, Death Kappa, dirigido por Haraguchi Tomoo, de 2010, é outro exemplo, estrelando um gigantesco Kappa mutante que atravessa Tóquio. Iona no Kappa, de Maoka Shinji, de 2011, é outro exemplo, no caso um musical soft porn de fantasia. O Kappa continua sendo um personagem vibrante e versátil, frequentemente fornecendo comentários satíricos e também assustadores sobre a sociedade humana contemporânea. Como um dos yokai mais reconhecidos do Japão, o Kappa também apareceu internacionalmente, como em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, em 1999, e também no bestiário de Rowling, Animais Fantásticos e Onde Habitam, 2001. Embora o Kappa não seja retratado especificamente como um metamorfo, ele se mostrou muito capaz de se adaptar a todos os tipos de ambientes diferentes. Depois de seu humilde começo como uma criatura repulsiva da água em um rio japonês, ele já viajou pelo mundo todo.